73 Mas o que é paraíso? Obviamente o jardim do Éden com a árvore da vida e do conhecimento bifronte e seus 4 rios. Na versão cristã também é a cidade celeste do Apocalipse, a qual, como o jardim do Éden, é concebida como Mádala. Mas o Mádala é um símbolo de individuação. É, portanto, o mago negro que encontra a chave para a solução das dificuldades de fé que oprimem o sonhador, as chaves que abrem o caminho da individuação. O par de opostos deserto-paraíso significa, portanto, o outro par de opostos isolamento ou individuação, ou tornar-se si mesmo. 74 Esta parte do sonho é ao mesmo tempo uma notável paráfrase da palavra do Senhor editada e completada por Hans e Grenfell, onde o caminho para o reino dos céus é mostrado pelos animais e onde se lê na admonição. Por isso conhecei-vos a vós mesmos, pois sois a cidade e a cidade é o reino. 43. Além disso também é uma paráfrase da serpente do paraíso que persuadiu nossos primeiros pais a cometer o pecado e conduziu posteriormente à redenção da humanidade pelo Filho de Deus. Este nexo causal, como se sabe, propiciou a identificação ofídica de serpente com o Solter Salvador. O cavalo negro e o mago negro são elementos meio maléficos, cuja relação com o bem é indicada pela troca do vestuário. Ambos os magos são os 2 aspectos do velho sábio, o mestre superior e protetor, do arquétipo do espírito, representando o significado pré-existente, oculto na vida caótica. Ele é o pai da alma, a qual, miraculosamente, também é sua virgem mãe, razão pela qual os alquimistas o denominaram filho antiquíssimo da mãe. O mago negro e o cavalo negro correspondem à descida ao obscuro nos sonhos anteriormente. MNC e o N a do S.75 que lhe são insuportável e difícil para um jovem estudante de teologia. Felizmente ele não percebeu que o pai de todos os profetas lhe falara nos sonhos, colocando-lhe ao alcance da mão um grande segredo. Espantamo-nos de certo com a inoportunidade de tais ocorrências. Por que este desperdício? Devemos admitir que não sabemos a influência que tal sonho exerceu sobre o sonhador a longo prazo, mas devemos ressaltar que para mim, pelo menos, este sonho teve um grande significado. Não se perdeu, mesmo que o sonhador não o tivesse compreendido. 76 O mestre deste sonho tenta obviamente representar o bem e o mal, em sua função conjunta, provavelmente como uma resposta ao conflito moral ainda não resolvido na alma cristã. Com esta relativização peculiar dos opostos, encontramos perto das ideias do Oriente, do Nirvana Nirvana da filosofia hindu, de libertação dos opostos, indicada como uma solução possível para a conciliação do conflito. Quão perigosamente significativa é a relatividade oriental do bem e do mal evidenciasse na pergunta da sabedoria indiana: quem demora mais para alcançar a perfeição, o homem que ama Deus ou aquele que o odeia? A resposta é: o homem que ama Deus precisa de 7 reencarnações para alcançar a perfeição e aquele que odeia Deus precisa de apenas 3, pois quem o odeia pensará mais nele do que quem o ama. A libertação dos opostos pressupõe uma equivalência funcional dos mesmos, o que é contraditório para o sentimento cristão. No entanto, como o exemplo do sonho mostra, a cooperação ordenada dos opostos morais é uma verdade natural reconhecida pelo Oriente. O mais claro exemplo disto, nós o encontramos na filosofia taoísta. Mas na tradição cristã também há várias afirmações que se aproximam deste ponto de vista. Bastaria lembrar a parábola do administrador infiel. 77. Nosso sonho não é o único que diz respeito a isso, pois a tendência para relativizar os opostos é uma característica notável do inconsciente. Devemos, porém, acrescentar que isto só é verdade nos casos de sensibilidade moral exagerada. Em outros casos, o inconsciente pode apontar inexoravelmente para o caráter irreconciliável dos opostos. Como regra geral, o ponto de vista do inconsciente é compensatório em relação à atitude consciente. Por isso, podemos dizer que o sonho citado pressupõe as condições e dúvidas específicas de uma consciência teológica protestante. Isto significa uma limitação de sua asserção a uma área problemática determinada. Mas, mesmo com esta limitação quanto à validade, os sonhos demonstram a supremacia do seu ponto de vista. Por isso,
O significado do sonho é expresso, adequadamente pela voz e opinião de um mago sábio, o qual supera em todos os sentidos a consciência do sonhador. O mago é sinônimo do velho sábio, que remonta diretamente à figura do xamã na sociedade primitiva. Como a anima, ele é um daimon imortal que penetra com a luz do sentido a obscuridade caótica da vida. Ele é o iluminador, o professor e mestre, um psicopompo guia das almas, de cuja personificação nem Nietzsche, o destruidor das tábuas da lei, pôde escapar. Nietzsche invocou, através de sua reencarnação no Zaratustra, o espírito superior de uma idade quase homérica, para tornar-se portador e porta-voz de sua própria iluminação e êxtase dionisíaco. Para ele, Deus tinha morrido, mas o daimon da sabedoria tornou-se, por assim dizer, seu desdobramento físico. Ele mesmo diz: então, de repente, amiga, tornou-se dois e Zaratustra passou a meu elha do ... 44*78 para Nietzsche. Zaratustra é mais do que uma figura poética, é uma confissão involuntária. Ele também se perdera na obscuridade de uma vida descristianizada, distante de Deus. Por isso, veio a ele o revelador e iluminador como fonte expressiva de sua alma. Esta é a origem da linguagem hierática do Zaratustra, pois este é o estilo do ARK, o tipo .79 na vivência deste arquétipo. O homem moderno experimenta a forma mais arcaica do pensar, como uma atividade autônoma cujo objeto somos nós mesmos. Hermes Trismegisto, ou o Thoth da literatura hermética, Orfeu, o Poimandres e seu parentesco com o Poimen de HMS 45 são outras formulações da mesma experiência. Se o nome Lúcifer não fosse marcado pelo preconceito, seria provavelmente o nome mais adequado para este arquétipo. Bastou-me por isso designá-lo como o arquétipo do velho sábio ou do sentido. Como todos os arquétipos, este também tem um aspecto positivo e outro negativo, mas não entrarei aqui em maiores detalhes. O leitor encontrará uma exposição detalhada da dupla fez do velho sábio em meu ensaio sobre a fenomenologia do espírito no Conto de Fadas 46/80, os três arquétipos acerca dos quais já falamos. A sombra, a anima e o velho sábio são algo que se apresenta de um modo personificado na experiência direta. No que foi dito acima, tentei indicar quais são as condições psicológicas e gerais que dão origem a tal experiência, mas o que afirmei não passou de racionalizações abstratas. Na realidade, deveríamos dar uma descrição do processo tal como se apresenta na experiência imediata. No decorrer desse processo, os arquétipos aparecem como personalidades atuantes. Em sonhos e fantasias, o processo mesmo constitui outra categoria de arquétipos que poderíamos chamar de arquétipos de transformação. Estes não são personalidades, mas sim situações típicas, lugares, meios, caminhos extra, simbolizando cada qual um tipo de transformação. Tal como as personalidades, estes arquétipos também são símbolos verdadeiros e genuínos que não podemos interpretar exaustivamente nem como sinais, nem como alegorias. São símbolos genuínos na medida em que eles são ambíguos, cheios de pressentimentos e, em última análise, inesgotáveis. Os princípios fundamentais, os do inconsciente, são indescritíveis, dada a riqueza de referências. Apesar de serem reconhecíveis, o intelecto discriminador sempre procura estabelecer o seu significado unívoco e perde o essencial, pois a única coisa que é possível constatar e que corresponde à sua natureza é a multiplicidade de sentido, a riqueza de referências quase ilimitadas que impossibilita toda e qualquer formulação unívoca. Além disso, esses arquétipos são por princípio paradoxais, a exemplo do espírito que os alquimistas consideravam como Senex et il Venissimo 47/81. Se quisermos ter uma ideia do processo simbólico, podemos tomar como exemplo as séries de imagens alquímicas, embora tais símbolos sejam em sua maioria tradicionais, mesmo que de obscura procedência e significação. O sistema dos chakras tântricos 48, ou o sistema nervoso místico da Yoga chinesa 49, são exemplos notáveis. A série de imagens do tarô também parece ser derivada dos arquétipos de transformação, opinião que foi reforçada para mim, através de uma conferência esclarecedora do professor Bernoulli, 50.